Olá, bom dia. 10h03, estamos ao vivo no plenário da Câmara Municipal e começa agora a terceira audiência pública que vai falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal do terceiro quadrimestre de 2017. Quem preside a reunião é o vereador Vinícius Gratti. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui os vereadores Tenente Santini, professor Alberto, vereador Tenente Santini, que é membro titular da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa casa. Cumprimentar aqui nosso secretário municipal de Finanças, Tarcísio Galvão de Campos Sintra. Também cumprimentar aqui o João Carlos Ribeiro da Silva, que é diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças. Cumprimentar aqui também o Fernando Alves, assessor do vereador Jorge da Farmácia. Em nome dele, todos os assessores aqui presentes, todos aqueles que nos acompanham aqui no plenário pela TV Câmara, eu declaro aberta a terceira audiência pública para a demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Campinas. Eu gostaria, primeiramente, de passar a palavra ao secretário de Finanças, nosso amigo Tarcísio Sintra, que essa semana completa 30 anos casamento. Queria dar aqui os parabéns, demonstrando aqui que, além de homem público de reputação ilibada, é também um grande pai de família. Parabéns, secretário Tarcísio. Passo a você a palavra. Bom dia a todos. Obrigado pelas palavras. O vereador Vinícius Gratti, presidente da comissão. Agradeço a presença do vereador professor Alberto, do vereador Tenente Santini, dos presentes. Bom dia ao pessoal da TV Câmara. Nós estamos aqui para fazer mais uma audiência pública para mostrar a transparência das metas fiscais do último quadrimestre de 2017 do município de Campinas. Gostaria de passar a palavra ao diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento, o João Carlos, que fará a explanação. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que está presidindo a mesa aqui, o vereador Vinícius Gratti. Mais uma vez estamos aqui para fazer essa reunião de avaliação das metas fiscais do quadrimestre, o último quadrimestre de 2017, né, por força aí do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E já dando início à nossa apresentação, a gente começa aqui apresentando o que foi realizado durante o ano nas receitas públicas, né? Então, a primeira tabela aí, ela já traz um comparativo das receitas totais, comparando 2016 e 2017. E aí onde a gente vê, foi arrecadado esse ano de 2017, 4.440.600.000, uma evolução de 4,5% em relação ao ano passado, né, em 2016, quando a arrecadação atingiu 4.251.000.000. As receitas correntes tiveram um crescimento de apenas 1,5%, tendo arrecadado 4.070.600.000 contra 4.009.000 em 2016. E as receitas intra-orçamentárias tiveram uma variação de 21,5%, né, foram arrecadados 200.300.000 contra 164.900.000 em 2016. E as receitas de capital também tiveram um crescimento de 121,5% em relação a 2016,
tendo atingido aí 169,7 milhões, contra 76,6 milhões em 2016. A outra tabela a gente detalha aí as receitas correntes, que são as principais receitas do município, são as receitas correntes, né? Aquela que financia a máquina pública aí. Todo o custeio e folha e também parte dos investimentos são com as receitas correntes. Então, elas tiveram um crescimento aí de 1,5%, como a gente já havia falado, e a gente destaca aqui dentro das receitas tributárias, que tiveram um crescimento de 6,7%. Nas receitas tributárias, o IPTU teve uma arrecadação de 557,6 milhões, uma variação de 6% em relação a 2016, tendo arrecadado em 2016 525,9 milhões. O ISS-QN, a nossa principal fonte de arrecadação, né, do município, a arrecadação foi de 734,2 milhões contra 688,5 milhões, uma variação de 6,6%. O ITBI também teve um bom crescimento aí de 6,9%, tendo arrecadado 107,7 milhões contra 100 milhões e 700 mil em 2016. O imposto de renda retido na fonte, a arrecadação foi de 206 milhões contra 194 milhões em 2016, uma variação também de 6%. Outras receitas tributárias, que compreendem as taxas, foram arrecadados 138,7 milhões contra 124,8 milhões, uma variação de 11,1%. As receitas de contribuições teve uma variação também de 11,3%, tendo arrecadado 194,8 milhões contra 175,1 milhões. A receita patrimonial, a arrecadação foi de 142,3 milhões, teve uma queda de 2,5%, tendo em vista que em 2016 a arrecadação foi de 146 milhões. A receita de serviços, que compreende praticamente a receita da CETEC, teve uma variação de 6%, tendo arrecadado 21,8 milhões em 2017, contra 20,6 milhões em 2016. Transferências correntes teve uma variação de 3,1%. A arrecadação total foi de 1.727 milhões, contra 1.675 milhões. E outras demais receitas correntes teve uma queda de 32,9%. A arrecadação foi de 240,3 milhões, contra 358,2 milhões em 2016. A outra tabela, nós vamos detalhar agora as transferências correntes, que isso é um outro grupo de receita que também é muito importante para a manutenção da máquina e tal, e todos os pagamentos de serviço e insumos da prefeitura. Então, as transferências elas tiveram uma variação de 3,1%. Né? A gente destaca aqui as transferências da União com um crescimento de apenas 0,5%, tendo arrecadado 462,6 milhões contra 460,4 milhões em 2016. O Fundo de Participação do Município, o FPM, teve queda de 3%. A arrecadação, o repasse desse ano foi de 55,5 milhões contra 57,2 milhões em 2016. Os repasses do SUS também teve uma queda de 0,2%, tendo repassado para o município esse ano 333,2 milhões contra 334 milhões em 2016. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação teve uma variação de 6,6%, sendo repassado esse ano de 2017 54,6 milhões contra 51,2 milhões no ano passado. E outras transferências da União, uma variação de 7%, 7,3%, um repasse de 19,3 milhões contra 18 milhões em 2016. Nas transferências do Estado, a variação foi de 3%. Destacamos aí o ICMS, né, o repasse ICMS, que variou, teve um crescimento de 2,6%. A arrecadação foi de 688,3 milhões contra 671 milhões em 2016. O IPVA teve uma queda de 0,1%. O repasse desse ano foi 224 milhões e em 2016 foi 224,3 milhões. E as transferências do Fundeb teve uma variação de 7,4%, tendo repassado esse ano 262,9 milhões contra 244,7 milhões no ano anterior. As demais transferências, a arrecadação foi de 5,7 milhões contra 3,7 milhões em 2016, um crescimento de 55,9%. A outra tabela, nós vamos destacar as receitas de capital, que também é o grupo que compreende as receitas vinculadas a investimentos da prefeitura. Né? Temos aí operações de crédito,
Esse ano, a Prefeitura captou 90,1 milhões, contra 45,8 milhões em 2016. E teve alienação de bens também, foi menor esse ano do que no ano anterior, né? A alienação desse ano foi apenas 600 mil, contra 9,7 milhões em 2016. A amortização de empréstimo também de 1 milhão e 200 em 2017, contra 1 milhão e 400 em 2016. E as transferências de capital teve uma boa variação de 40%, tendo o repasse recebido da Prefeitura de 27,8 milhões, contra 19,8 milhões em 2016. E outras receitas de capital, uma entrada de 50 milhões no ano de 2017. Próxima tabela, a gente faz um comparativo com a lei orçamentária, aquilo que foi aprovado na previsão de receita para o ano de 2017. Houve uma previsão de 5.392,6 milhões, contra uma arrecadação de 4.440 milhões, tendo realizado 82,3%. As receitas correntes, a realização foi de 85,1%, tendo realizado 4 bilhões e 70 milhões, contra uma previsão de 4 bilhões e 783 milhões. As receitas tributárias, a realização foi de 90,9%, a arrecadação foi de 1 bilhão 744 milhões e 300, contra uma previsão orçamentária de 1 bilhão 919 milhões e 600 mil. A receita de impostos, a previsão de 1 bilhão 777,6 milhões, uma arrecadação de 1 bilhão 605 milhões e 600 mil, também 90,3% de realização. Receitas de contribuições, ela superou a previsão orçamentária, que era de 187,4 milhões, tendo arrecadado 194,8 milhões, uma realização de 104%. A receita patrimonial ficou em 84,8% de realização, uma previsão de 167,9 milhões e um realizado de 142,3 milhões. Receitas de serviços realizou 91,7%, tendo arrecadado 21,8 milhões contra 23,8 milhões de previsão orçamentária. As transferências correntes realizou 91,5% do orçamento previsto, uma arrecadação de 1 bilhão 727,1 milhões contra 1 bilhão 886,7 milhões. As transferências da União foram 97% de realização, 462,6 milhões contra 476,4 milhões de previsão orçamentária. E as transferências estaduais, uma realização de 88,8%. A previsão era de 1 bilhão 121 milhões e 200 mil, e o realizado foi de 995 milhões e 900 mil. Outras transferências correntes também ficou abaixo, 92,9% de realização, tendo arrecadado aí 268 milhões e 600 mil, contra uma previsão orçamentária de 289 milhões e 100 mil. Demais receitas correntes, 40% de realização, a arrecadação foi de 240 milhões e 300 mil, contra uma previsão de 597 milhões. Receita intra-orçamentária, a previsão é de 271,1 milhões e arrecadou 200,3 milhões, 73% de realização. Receitas de capital realizou apenas metade do previsto, 50%, tendo uma previsão de 338,5 milhões e uma arrecadação de 169,7 milhões. As operações de crédito previstas eram da ordem de 185,2 milhões e o realizado foi de 90 milhões, realizou 48,6%. A alienação de bens, a previsão era de apenas 100 mil, realizou 600 mil. A amortização de empréstimos, a previsão orçamentária era de 2 milhões e 600 mil, realizou 1 milhão e 200, 46%. As transferências de capital, a previsão orçamentária era de 150,6 milhões e o realizado foi 27,8 milhões, apenas 18%. E outras receitas de capital não tinham uma previsão e houve um repasse aí de 50 milhões. Destacamos, então, em seguida, agora passando para a parte das despesas, né? Finalizada aí a parte de receita, de realização da arrecadação municipal, e vamos para a parte das despesas.
O primeiro quadro aqui faz também um comparativo da despesa orçada com aquela que foi empenhada e liquidada no ano de 2017. Então, as despesas correntes, a previsão orçamentária era de 4.677 milhões, empenhou 4.507,6 milhões, que representa em 96,4% do orçamento. E do total empenhado foram liquidados 4.426 milhões, realizando aí 98,2% da despesa empenhada. A gente destaca nos grupos de despesas correntes a despesa com a folha de pagamento, pessoal e encargos, ativos e inativos. A previsão orçamentária de 2.488,8 milhões. Foram empenhados 2.346,6 milhões, 94,3% do orçamento previsto. E foram liquidados 100%, 2.345,5%. Juros e encargos da dívida, a previsão orçamentária era de 53,2 milhões e foram empenhados 25,2 milhões, representando aí 47,4% do orçamento. E foram liquidados o total da despesa empenhada, 25,2 milhões. Outras despesas correntes, que compreende aí toda a parte de prestação de serviço e insumos. A previsão orçamentária era de 2.135 milhões, foi realizado 100% do orçamento, 2.135 milhões, e liquidado 96,2%, ou seja, foram liquidados 2.055 milhões. As despesas de capital, a previsão orçamentária era de 513 milhões, e foram empenhados 212,4 milhões, representando 41% do orçamento, e liquidado 185 milhões, 87% da despesa empenhada. Os investimentos, a previsão era de 449,5 milhões, foram empenhados 150,5 milhões, 33% do orçamento previsto, e 123,8 milhões foram liquidados, que representa 82% da despesa empenhada. Inversões financeiras, a previsão era de 18 milhões e 300, foram empenhados 14,5 milhões, que dá 79% do orçamento, e do total empenhado foi praticamente liquidado quase 100%, 14 milhões e 300 foram liquidados. Amortização de empréstimo, a previsão de 45,4 milhões, foram empenhados 47 milhões, e liquidado também o total empenhado de 47 milhões. E tinha uma reserva de contingência de 201 milhões, que durante o exercício, parte dela foi remanejada para demais despesas aí. Então, no total do orçamento de 5.392 milhões e 600 mil, a realização foi de 87,5%, que representa 4.720 milhões de despesa empenhada. E desse total, 4.611,5 milhões foram liquidadas, o que dá 97,7% da despesa empenhada. A próxima tabela, a gente faz um comparativo, também em 2016 e 2017, da despesa corrente aí realizada. Então, as despesas correntes em 2017 foi de 4.507,6 milhões. Houve uma variação de 4,2% em relação a 2016, quando a despesa corrente em 2016 foi de 4.325 milhões. Pessoal e encargos, houve um aumento de 2,5%, tendo empenhado 2.346,6 milhões contra 2.288,4 milhões no ano anterior. Juros e encargos da dívida, houve um aumento de 44%, tendo realizado em 2017 25 milhões e 200 mil contra 17 milhões e 500 mil em 2016. Outras despesas correntes, houve uma variação de 5,7%, realizado 2.135,8 milhões em 2017, contra 2.019 milhões e 800 mil em 2016. Despesas de capital, uma variação de 24,1%, tendo empenhado esse ano de 2017 212,4 milhões contra 171,1 milhões em 2016. Então, as despesas totais elas cresceram 5%, em relação a 2016, tendo realizado 4.720 em 2017 contra 4.496 em 2016. E as receitas totais elas cresceram 4,5%, tendo arrecadado 4.440 contra 4.251 em 2016. Essa próxima tabela a gente faz um comparativo do orçamento aprovado com aquele que foi modificado por
por decreto, né, alterações orçamentárias que ocorrem durante a execução orçamentária, seja por convênios ou necessidades de suplementação de algumas secretarias. Então, o orçamento inicialmente aprovado foi de 5.392,6 milhões. Durante o exercício, ocorreram algumas suplementações e esse orçamento atual ficou em 5.579 milhões. Foram empenhados 4.720 milhões, que representa 84,6% do orçamento atual. Desse total empenhado, foram liquidados 4.611,5 milhões, que representa 97,7% da despesa empenhada. E a despesa paga foi de 4.079 milhões e 800 mil, que representa 88,5% da despesa liquidada. A próxima grupo, agora a gente vai falar dos resultados fiscais que estão previstos aí na Lei 101. O primeiro item que a gente coloca aqui é o resultado orçamentário. Nós tivemos uma despesa de 4.720 contra uma arrecadação de 4.440 milhões, ou seja, houve um déficit orçamentário de 279,4 milhões, sendo que as despesas superou as receitas em 6%. Os restos a pagar. Os restos a pagar de 2017. Nós começamos o ano de 2017 carregando um resto a pagar de 2016 de 373,6 milhões. Durante o ano de 2017 foram pagos 356,6 milhões do resto a pagar que veio de 2016 e cancelados 9 milhões e ainda sobrou um saldo de 8 milhões para 2017. E agora, no final de 2017, foram inscritos 640,2 milhões. Com os que sobrou já de 2016, a gente soprou um resto a pagar aí para 2018 de 648 milhões e 200 mil. Sendo que o mais representativo aqui é da Prefeitura, né? 545 milhões. E o Camprev com 68,9 milhões, o Hospital Mário Gatti 15,8 milhões, a CETEC com 3 milhões e 400 mil, a Fundação José Pedro de Oliveira com 200 mil de resto a pagar, a FUMEC com 4 milhões de resto a pagar e a Câmara Municipal com 10 milhões e 900 mil de resto a pagar. Então, o total geral do município, 648 milhões e 200 mil. Próxima tabela é o resultado primário. O resultado primário é considerado as receitas correntes, basicamente, receitas de capital e as deduções da receita, que compreende aí rendimentos de aplicação financeira, amortização de empréstimo e alienação de ativos. E nas despesas são deduzidos os juros e encargos da dívida e a amortização da dívida. E um resultado que mede aí o que suas receitas principais são capazes de pagar as despesas de manutenção. Então, as receitas fiscais líquidas no município foi de 4.277 milhões e 200 mil e as despesas fiscais líquidas de 4.645 milhões. Houve um déficit primário de 367 milhões e 900 mil. Demonstrativo de restos de pessoal, ele é comparado, um índice comparado com a receita corrente líquida. A nossa receita corrente líquida em 2017 foi de 3.855 milhões e 500 mil e a despesa total de pessoal líquida foi de 1.939 milhões e 200 mil. Isso representa 50,3% da receita corrente líquida. O limite máximo previsto na Lei 101 é de 54% e o limite prudencial é de 51,30%. Então, a gente está um pouco abaixo do limite prudencial e um pouco acima aí do limite de alerta também estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. A próxima tabela é a aplicação no ensino e na saúde. Foram aplicados em receita de impostos na educação 30%, 30,25% de despesas empenhadas, que representa 879 milhões e 784 mil de despesa empenhada na educação. E na saúde foram empenhados 914 milhões e 296 mil, que representa 31,4% das receitas de impostos. O total das receitas de impostos, que é a base para calcular o percentual de aplicação, foi de 2.908.042.652.
Próximo e última tabela é o demonstrativo do limite da dívida pública do município. A dívida consolidada do município ela cresceu no ano 2016, comparado com 2017, 111,6 milhões. A dívida em 2016 era de 1.237,6 milhões. Em 2017, nós fechamos o ano com uma dívida de 1.349.200.000. A dívida consolidada total, então, é de 1.349 milhões, que, frente à receita corrente líquida de 3.855 milhões, representa 35%. E o limite estabelecido pela Resolução 40 do Senado é de 120% da receita corrente líquida. Então, o município está, em relação ao endividamento, ainda está bem abaixo das margens aí propostas pelo Senado Federal. Bom, são os principais números aí da execução orçamentária de 2017 e a gente se coloca aí à disposição para esclarecer as dúvidas que surgirem. Muito obrigado. Obrigado, João Carlos. Eu queria fazer algumas considerações e, em seguida, já passar a palavra aos vereadores. Eu percebi aqui também, pela apresentação, uma média aí de variação nas receitas tributárias, né, uma média de 6%. Acho que isso fica abaixo, né, do índice da inflação. Acho que é um ponto a considerar e refletir. Também a transferência corrente da União, do SUS, ficou um pouco abaixo também, né, 0,2%. Acho que esse é um ponto também que a gente poderia considerar e refletir. Em relação à receita prevista e realizada, né, as receitas de contribuições foram as únicas, né, que superaram os 100%. Todas as demais receitas não atingiram os 100%, uma média de entre 80% a 90%. E, por fim, eu gostaria também aqui de pontuar, né, que a questão das despesas aplicadas na educação e da saúde ficaram bem acima do limite legal exigido por lei, né, que são os de 25% para a educação e 17% para a saúde. Então, a saúde praticamente o dobro, né, e na educação bem acima também, no terceiro quadrimestre de 2017. Então, essa era alguma das considerações que eu gostaria de fazer em relação à apresentação aqui do João Carlos e do secretário. E eu vou passar a palavra aos vereadores, mas antes eu gostaria também de agradecer a presença dos vereadores Luiz Carlos Rossini, Ailton da Farmácia e do nosso líder de governo, Marcos Bernardelli, que também estão presentes aqui no plenário. Eu passo primeiro, então, a palavra ao vereador Tenente Santini, que faz parte, é membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, em seguida aos demais vereadores também que queiram fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário, boa tarde, vereadores, e toda a população que nos assiste. Só uma dúvida para deixar clara aqui, secretário. Nós tivemos um déficit orçamentário de quase 280 milhões. Só para consideração. Qual a previsão desse aumento do IPTU e do ISS, algumas alíquotas do ISS, laboratórios? Teve uma faixa até considerável de empresas que vão aumentar o ISS. Qual que é a percepção do senhor sobre o que está vindo de arrecadação já, a primeira parcela do IPTU, e dessa mudança diretamente do ISS? Como é que está a inadimplência disso? Como é que está... se as pessoas estão pagando isso ou estão deixando correr? Tanto o IPTU quanto o ISS, essa alíquota que saiu de 2% para 5%, né, em alguns quinais aí. Obrigado. Passo a palavra, então, ao vereador Luiz Carlos Rossini.
cumprimentar o presidente da comissão e que preside essa audiência pública, vereador Vinícius Gratti, o secretário Tarcísio, Fábio, os vereadores aqui presentes. Primeiro, até fiz um requerimento de informação, mas ainda não chegou para mim. É uma matéria do jornal no final do ano, ou início do ano, não me lembro agora, dizia que houve um crescimento da receita de em torno de 6%. Eu não sei se o senhor acompanhou aquilo e que pudesse falar, porque nos dados, inclusive da execução orçamentária, a gente vê que entre a receita prevista e aquela realizada, houve uma diferença de mais de R$ 1 bilhão, ou seja, naquilo que a gente pode chamar de perda de receita em 2017, foi menos R$ 1 bilhão em relação ao orçado e o realizado. Aquela informação do jornal, em base em que foi afirmado, o senhor acompanhou, enfim, porque aquilo causou uma estranheza que até me motivou a fazer o requerimento, porque no final do ano nós vimos as dificuldades enfrentadas pelo município, não só no atraso do pagamento por fornecedores, como também o parcelamento dos salários e dos aposentados. E com relação, aqui nós estamos falando do último quadrimestre de 2017, obviamente o que aconteceu lá, até na linha do que já foi perguntado pelo presidente Santini. Agora, para 2018, né, a gente vê sinais de recuperação. Hoje tem uma reportagem também no Correio de que o ICMS, né, demonstrou aí uma elevação. Qual a previsão de comportamento de receita? Nós sabemos que a Prefeitura está trabalhando ainda com contingenciamento de despesas, ou seja, ainda com o pé no freio para não ter surpresas, mas a perspectiva para 2018, na visão da Secretaria, vai ser melhor que 2017? E só explicar o comportamento da receita do ano passado. Obrigado. Passo a palavra. Obrigado, vereador Luiz Carlos Rossini. Quero passar a palavra agora ao vereador, líder de governo, Marcos Bernardelli. Bom dia a todos. Vereador Vinícius Gratti, cumprimentá-lo pela presidência dos trabalhos, vereador Santini, vereador Rossini, vereador Ayrton. Senhor secretário, eu gostaria que o senhor fizesse, em linhas gerais, porque o que nós observamos a respeito das despesas destinadas à saúde, à educação e à RH, eu quero crer que daqui a 1 ano, 2 anos, nós vamos ter arrecadação quase que exclusiva para esses 3 itens do município de Campinas. Que o senhor fizesse pelo menos uma projeção, até em virtude do que nós aprovamos aqui em termos de legislação no ano passado, no contexto do mapa de valores, na adequação de algumas categorias que estavam aí com pagamentos de ISS diferenciados da grande maioria, porque a lição foi muito árdua. E eu converso com Vossa Excelência quase que diariamente quando encontro lá nos corredores. Sei o quanto Vossa Excelência, de uma forma ou de outra, pontuou as questões das finanças em nosso município nesse ano que passou. É a nossa preocupação de todos os vereadores, sem exceção. Nós não esperamos mais a situação, principalmente do RH. Nós entendemos que os repasses, é vergonhoso ver aqui o repasse do Estado e da União, que quando a gente leva isso para o SUS, onde a notícia é que nos últimos 2 anos nós tivemos aproximadamente 100 mil vidas que deixaram o plano privado de saúde e vieram para a rede pública, talvez esteja aqui um dos motivos dos 30 e poucos % aí destinados à saúde, e o mesmo se diga com relação
à educação. Amigos que tinham filhos na rede privada de ensino, hoje, por questões econômicas e, evidentemente, financeiras, estão com essas crianças e filhos na rede pública. Se eu fizesse pelo menos aí uma projeção, eu sei que não é tão fácil, mas os 2 anos que passaram são suficientes para uma análise, pelo menos com uma perspectiva de 2018, 2019 e 2020. Mas parabéns por tudo que fez no contexto. Nós sabemos quanto foi a labuta, toda a equipe. Eu tenho dito que não só com relação aos funcionários da saúde, que acabam sendo atingidos por afirmações que não levam a nada, dizendo que o caos, e são funcionários de carreira que estão lá. Nós tivemos aqui os funcionários de carreira que elaboraram o plano diretor, temos vocês ali na secretaria também, então fica o nosso reconhecimento. Nós que estamos ocupando o cargo, ou por nomeação ou por eleição, nós somos apenas passageiros desse grande veículo. Os motoristas são aqueles efetivos. E, mais uma vez, cumprimentá-los, porque, por mais que as críticas foram contundentes, vocês se mantiveram na linha do correto, na linha do certo, e fica aqui, então, os nossos cumprimentos. Parabéns. Agradeço o vereador Marcos Bernardelli, vereador Ailton da Farmácia. Parabenizar o Vinícius Gratz, secretário Tarcísio, Flávio, vereador Tenente Santini, vereador líder de governo Marcos Bernardelli. Tudo que eu ia perguntar, o Marcos me perguntou, porque eu sou da área de saúde. Então, eu já estou contemplado o Marcão já fez o que nós temos o orçamento da área de saúde de 17%, ela está em 31%, e mais o RH que o Marcão falou, e educação. Esses são os nossos maiores problemas aqui do município. É isso aí. Obrigado, vereador Ailton da Farmácia. Eu vou abrir agora a palavra ao público presente, caso alguém queira fazer uso da palavra e trazer aqui questionamentos ao secretário. Por favor, se for o caso, se dirigir à minha esquerda, onde se encontra a cerimonialista com o microfone, e a palavra está aberta. Bem, eu vou devolver a palavra ao secretário Tarcísio. Enquanto isso, caso alguém queira fazer uso da palavra, basta informar aqui a mesa. Grato pela oportunidade, obrigado pela presença do vereador Bernardelli, do Ailton da Farmácia, do Rossini, que fez uma pergunta, ele está no gabinete dele e vai estar acompanhando as respostas. Eu gostaria de responder, então, pela ordem dos questionamentos, tá? Em relação ao acréscimo da receita de 6,5%, tá? Que o vereador Vinícius colocou, e, ao mesmo tempo, colocar a questão que o Bernardelli falou da receita, tá? De 6,5%, que é uma divergência. Tá? A Rossini colocou... Perdão. Tá, ok. O Rossini colocou a questão dos 6,5%. Tá? Quando nós falamos dos 6,5% de correção, nós estamos trabalhando com o que nós chamamos de receita tributária, que deu 6,7%, que é a receita que é administrada pelo município, que é o IPTU, o ISSQN e o ITBI, que são os maiores itens de receita. Tá? Nós tivemos efetivamente, esse é um problema crônico, e aí eu respondo ao vereador Vinícius, estou passando para o vereador Ailton da Farmácia e para o Bernardelli na questão da saúde. Tá? Então, nós temos aqui uma receita do SUS no ano de 2017 inferior ao ano de 2016. Tá? Então, se nós pegarmos o histórico, a Secretaria de Saúde, por meio da sua equipe, tem acompanhado isso, nós estamos em detalhes e nós temos acompanhado.
O custeio da saúde, ele inicialmente, há 7, 8 anos atrás, ele era 60% com recurso do SUS e 40% com recurso do município. Nesse período, houve uma inversão de aportes. Então, todo o aumento da receita da saúde foi absorvida pelo município. Então, hoje o município é responsável por mais do que 60% do custo da saúde e o SUS por menos de 40%. Isso daí é o principal aspecto, principal causa dos resultados aqui apresentados. Nesse decorrer do período, a prefeitura assumiu esses custos, a população demanda atendimento na saúde, a Secretaria de Saúde busca atender essa demanda, mas o recurso acaba saindo do cofre público. Então, se nós pegarmos esse valor aqui, o orçamento total da saúde, cerca de mais de 1 bilhão, o grosso é bancado pela administração. Então, este é um retrato muito simples dos problemas que nós temos. Tá? Então, não há financiamento público da saúde como havia com recursos fora do município. O município está arcando com esse custo. E, para finalizar as ponderações do vereador Vinícius Gratti, a questão de contribuições, o ligeiro aumento foi por conta da contribuição de iluminação pública, da CIP, que é arrecadada por meio da CPFL, vem aos cofres públicos para pagamento do custo da iluminação pública e dos investimentos. Em relação aos questionamentos do tenente Santini, a questão do déficit, nós temos essa questão, a demanda por serviços ocorreu, ela ainda é muito grande, o que acabou gerando esse déficit. E entre as ações passíveis de ser feitas, a primeira é a contenção de despesa e a segunda é o aumento de receita. Na contenção de despesa, nós estamos trabalhando para não gerar um aumento de despesa que comprometa as metas fiscais. Então, o ano de 2017 foi relativamente semelhante ao ano de 2016. Deixa eu só... nas questões da despesa. Tá? Então, nós tivemos um aumento na despesa de 181 milhões. Mas nós tivemos nós estamos, vamos chamar assim, segurando este aumento, tá? Buscando minimizar para liquidar em 2018 o mesmo que nós liquidamos em 2017, buscando manter o atendimento à população sem o crescimento da despesa, com um ligeiro crescimento por conta do reajuste de salários que já foi concedido agora no mês de janeiro e alguns contratos de prestação de serviços que, por cláusula contratual, nós tivemos que conceder. O ano passado nós negociamos bastante, esse ano já está um pouco mais difícil, nos ajuda com uma perspectiva de inflação mais baixa, mas a grande maioria deles é de serviços prestados diretamente à população, como, por exemplo, na área de saúde, na área da educação e na área da assistência à própria manutenção da cidade. Em relação ao aumento do ISS, que o senhor colocou, houve um aumento, nós aumentamos na área de saúde, aumentamos em alguns serviços prestados, como que havia uma diferença entre, por exemplo, o serviço prestado de vigilância e de portaria. Nós equalizamos todo o serviço prestado de mão de obra em Campinas, que é devido no local da prestação de serviço, ou seja, é recolhido em Campinas, nós equalizamos para 5%, criamos alíquotas novas, como, por exemplo, do streaming, que é o que nós temos aqui. Se você escutamos rádio, músicas pelo celular, assistimos vídeo, isso daí é uma receita nova que está ingressando nos cofres da prefeitura. Só que o ISS que está entrando o ISS, essa lei começou a vigorar agora em janeiro, para o ISS a ser pago em fevereiro. Então, nós estamos recebendo o ISS em fevereiro, nós estamos estudando essa diferença, mas nós não fechamos o mês ainda. Então, o reflexo no caixa da prefeitura vai estar no mês de fevereiro, tendo em vista que o recolhimento em janeiro foi feito baseado em dezembro. Mas nós estamos acompanhando todas as alterações que nós estamos fazendo.
Existe o streaming, que era uma expectativa de receita, ele está se realizando. Nós temos um grande contribuinte aqui em Campinas, que veio, nos procurou e ele está recolhendo. Então, talvez... Isso, não, é que o streaming é novo, né? Nós não tínhamos. Isso, outra coisa. Os hospitais nós vamos estar acompanhando, tá? Nós ainda não temos. E aqui no caso específico do streaming, é um grande contribuinte que ele... Isso. É um contribuinte um grande contribuinte que está aqui, de música e de vídeo para celular. E eles nos procuraram porque eles eles têm muitos clientes. Então, eles pediram para emitir uma nota única. Tá? E é possível isso, não precisa ter nota para todo mundo, é possível. Eu só gostaria de fazer uma consideração também, secretário, que no começo do mandato passado nós fizemos uma concessão na aprovação do ISS para as empresas de cartão de crédito, que o grande trabalho nosso era trazer essas empresas que estão sediadas em Barueri e Mauá, se não me falha a memória, reduzindo para 2%. Ficamos aí 2 anos no aguardo e, lamentavelmente, para cá não vieram, e depois que a legislação foi alterada lá em Brasília, e fez parte também desse contexto da aprovação de 5%, onde é o fato gerador. É uma outra fonte de receita que foi acoplada junto com aquela questão também da discussão que teve lá no começo do mandato passado, onde se dizia que não podíamos atribuir ao aeroporto o ISS de 5%, porque ele ia levar todo o serviço dele para Guarulhos. O aeroporto não vai sair daqui. E o cartão de crédito é utilizado por todos os munícipes, e o fato gerador é onde ele é ocorrido. Então, eu acho que também esse item tem que ser ressaltado por Vossa Excelência, porque há muito nós perseguimos essas situações. Depois dessa decisão lá em Brasília, foi possível adequar a legislação municipal a essa nova decisão. Grato pela parte. Então, eu já vou emendar nessa questão. Na lei aprovada o ano passado, do ISS, só para ponderar como é que funciona o ISS, o ISS está baseado numa lei federal, onde nesta lei federal define-se quais os serviços que podem constar nas leis municipais. Então, o município não pode simplesmente criar categorias, ele tem que se adequar a essa lei federal. Essa lei federal foi alterada no ano de 2016, vigorou a partir de 2017. Em 2017, nós fizemos adequação. Então, por exemplo, no caso do streaming, que foi um serviço novo que foi criado. E nesta lei, a lei do ISS, o que ela diz? Que a alíquota mínima é 2% e a alíquota máxima é 5%. E qual é o preceito utilizado em Campinas? E mais um detalhe, o imposto pode ser devido na sede da empresa ou onde o serviço é tomado. Então, por exemplo, na sede da empresa, é o caso da saúde. Então, uma clínica de saúde deve o tributo na sede dela. No caso da segurança, então, é onde o serviço é prestado. Então, o serviço terceirizado de segurança recolhe o ISS no local onde o serviço é prestado. Então, dentro do trabalho de planejamento tributário que a administração faz, pegando o gancho do vereador Bernardelli, o ISS do aeroporto é 5%, é o limite, porque não tem concorrência. O ISS do aeroporto não vai sair de Campinas. O mesmo vale para o pedágio. O pedágio das estradas que cortam a nossa região, concedidas, ele é devido de acordo com a quilometragem que a estrada passa dentro do município. Então, todo o pedágio arrecadado pelas concessionárias divide-se pelo tamanho do município, do que ela corta o município, é devido no município. E no caso de Campinas é 5%, a estrada não vai sair daqui. Por outro lado, nós temos, por exemplo, as empresas de tecnologia da informação, de desenvolvimento de software, que essas empresas elas são mutáveis, elas podem estar em qualquer lugar, depende do lugar dela. Então, neste caso, é 2%. Então, estou pegando os extremos para demonstrar como é que a administração trabalha. E vale a mesma coisa para o streaming. O streaming é 2%, porque ela também pode estar em qualquer lugar. E, então, quando nós fizemos essa adequação, fizemos esse trabalho, e no caso do cartão de crédito era devido na sede da empresa, por isso que foi feita uma lei há algum tempo atrás, de 2%. Não houve
ninguém se utilizou desse benefício, porque as cidades onde eles estavam era 2%. Com a mudança da lei do ISS, que o ISS devido por cartão de crédito, por leasing, por plano de saúde, passou da sede do prestador para o domicílio do tomador. Então, no caso do cartão de crédito, todas as máquinas de cartão de crédito instaladas dentro do município de Campinas, o ISS devido aqui. O mesmo vale para o plano de saúde e o mesmo vale para as operações de leasing. Então, nós adequamos essa legislação. A nossa expectativa de arrecadação, por exemplo, no cartão de crédito, ela é muito obscura, porque é um item novo que nós não temos nada. Tá? E o que acontece? Nesses 3 casos, tanto de cartão de crédito, quanto de plano de saúde, quanto de leasing, é extremamente complexo o recolhimento do ISS na sede do tomador, porque nós somos mais de 5.000 municípios, cada município tem a sua legislação específica e trabalha, e o tomador tem que seguir a legislação do município. E nesses 3 casos, tanto leasing, quanto cartão de crédito, quanto plano de saúde, tem clientes em todos os municípios, mais de 5.400 municípios do Brasil. Com base nisso, tem uma legislação tramitando no Congresso Nacional, tá, de regulamentação desses 3 itens. Foi criado um grupo de trabalho para uma comissão para trabalhar com isso e foi definido que esses tributos serão feitos por meio de um sistema que está sendo desenvolvido pela SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, onde todos os contribuintes de cartão de crédito, de leasing e de plano de saúde vão ter a sua conta lá, ao mesmo tempo que as prefeituras. Então, a prefeitura se cadastrou, Campinas já está cadastrado, já estamos recebendo esse recurso, tá? Ainda é muito pequeno, mas nós já começamos a receber, de que essas empresas elas definem onde está o seu cliente e aí pelo cliente, pela localização do cliente, ela gera o crédito ao município tomador, de tal forma que ela só basta entrar e falar, olha, esse volume é desse cliente, o sistema já tem a alíquota colocada pelo município, o sistema faz todo o ajuste e informa ao tomador, fala, olha, para o município de Campinas você tem que acreditar tanto, tá? Como o processo ainda está em andamento, essa lei ainda não foi aprovada, o sistema já está em teste, tá? Essa lei permite que os prestadores de serviço desse segmento, eles paguem o ISS de janeiro, de fevereiro e de março e de abril, os 4 primeiros meses, até maio, corrigido pela Selic. Tá? É o prazo estimado para que a lei tramite na Câmara e o sistema esteja pronto. Tá? Ele é corrigido, então o município vai receber ainda no primeiro semestre. Então ainda não temos uma expectativa de números em relação à questão do cartão de crédito. Tá? Em relação ao IPTU, só lembrando, agora eu já vou aproveitar a questão do Bernardelli, foi feito uma revisão da planta genérica de valores, relembrando que o que foi alterado foi o valor do metro quadrado do terreno. Nós não mexemos no valor do metro quadrado da construção e não mexemos nas alíquotas, elas permanecem as mesmas. O que houve foi uma adequação ao valor do metro quadrado do terreno a valores de mercado. Então, eu queria agradecer aqui de público ao vereador Bernardelli, que eu sei que nessa Câmara ele já fez um agradecimento a toda a equipe e teve pessoalmente com o nosso pessoal lá agradecendo. Realmente a equipe fez o trabalho, desenvolveu o trabalho, participou uma comissão da sociedade para validar os valores apurados, mas todo o trabalho foi feito, a legislação foi feita pela equipe e nós não tivemos nenhuma demanda judicial negativa contra a prefeitura. Todos que entraram não tiveram sucesso. Por quê? Porque a legislação está bem feita, foi aprovada nessa casa, não teve esse tipo de problema e ela reflete efetivamente o valor de mercado com os descontos propostos. Tá? Em relação a esse aumento, nós já tivemos um primeiro trabalho em relação ao IPTU
do não residencial, que foi em janeiro, nós recebemos em janeiro, está dentro das expectativas, houve um aumento de 10% a 15%, tá? E o índice de inadimplência é muito semelhante. Nós estamos fechando agora o não residencial, que ocorreu esse mês de fevereiro, para fazer uma comparação. Então, a nossa expectativa é que os aumentos das alíquotas do ISS e do IPTU amenizem as questões que nós tivemos no déficit orçamentário do ano de 2017. Em relação à questão do vereador Rossini, nós tivemos já a questão do aumento da receita de 6%, eu não me lembro exatamente o que ele colocou, a reportagem do jornal, mas a gente trabalha com 6% na receita tributária, que é o que nós administramos. Em relação à perda de receita de R$1 bilhão, eu diria que é uma frustração de arrecadação. Nós vínhamos elaborando os orçamentos com uma expectativa de crescimento, de manutenção da atividade econômica, e nesses últimos 3 anos tivemos sérios problemas, e o que aconteceu, acarretando essa frustração na nossa arrecadação de cerca de R$1 bilhão. Agora eu gostaria de já aproveitar essa questão do Rossini e o que o Bernardelli colocou, da perspectiva para 2018. Eu só quero fazer um parênteses aqui em relação à reportagem de hoje do Correio Popular. Tá? Eu olhei o número, me estranhei, falei, não é exatamente isso, mas como é que funciona o ICMS? Tá? Constitucionalmente, o ICMS ele é repartido 75% para o governo do Estado e 25% para os municípios. O governo do Estado define a legislação, faz a arrecadação, apura-se o valor recebido, e o valor recebido na semana seguinte, ele é transferido ao município. Então, no primeiro dia útil da semana, o governo do Estado apura tudo que ele recebeu de ICMS, pega 75%, fica para as despesas do governo do Estado, e 25% ele distribui aos municípios de acordo com a cota-parte de cada um, que tem um cálculo muito específico. No caso específico de fevereiro, esse trabalho é feito normalmente na segunda-feira e o repasse é recebido na terça-feira. No ano de 2017, o Carnaval caiu na última semana. Então, a última terça-feira do mês, foi 28 de fevereiro de 2017, foi terça-feira de Carnaval. Então, por conta disso, nós tivemos apenas 3 repasses no mês de fevereiro de 2017. O repasse, última parcela de fevereiro de 2017, ocorreu no dia 2 de março, que foi uma parcela considerável de 22 milhões e meio. Então, os números colocados pelo Correio estão corretos, mas a análise precisa tomar esse viés. Por quê? Porque no mês de março de 2017, nós recebemos a última parcela referente a fevereiro de 2017. E o que não aconteceu esse ano de 2018, nós tivemos as quatro terças-feiras normais, tendo em vista que o Carnaval ocorreu no meio do mês, então nós não recebemos na terça-feira, mas na quinta-feira o dinheiro estava disponível para a administração. Então, está havendo um crescimento de ICMS, sim, mas não nessa ordem como colocado. Isso, já. O ICMS é caixa. Tá? O governo do Estado faz todo um trabalho para definir quanto cada município tem. Divide, pega lá os 25%, divide pelo número de municípios, e nós temos um percentual de 2,7%, 2,8%. Do que arrecadou naquela semana, 2,8% vem para o município de Campinas. Isso é constitucional, o governo do Estado não tem esse tipo de problema e é caixa direto. Tá? É o que nós estamos fazendo, nós estamos fechando, nós estamos com cerca de 8% de aumento no acumulado. Então, essa expectativa nossa é de um ano de 2018 melhor que um ano de 2017. Tá? Então, as ações tomadas por conta do trabalho efetuado, o que a Prefeitura pode fazer é na receita própria. Então, foram aprovadas nessa Câmara a planta genérica de valores, as alíquotas do ISS, a alíquota do ITBI. Então, existe uma expectativa de melhoras para esse ano, por conta de que o mercado voltando
a gerar, que a economia girando, ela paga imposto. Ela paga imposto tanto no ISS quanto no ICMS. O ISS é arrecadação direta para o município, o ICMS é a quota parte do município. Então, essa expectativa nós temos. Também tem uma reportagem hoje ou ontem sobre a arrecadação do governo federal, que foi a melhor arrecadação do governo federal nos últimos anos. Tal. Isso daí também é reflexo da economia. Lembrando que os grandes tributos do governo federal é o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda. Tá? Esses tributos também são distribuídos ao município, porém não é na relação como é o ICMS, que é uma relação direta. Ela é uma relação indireta, onde os municípios mais carentes e os municípios menores têm um volume maior de receita de FPM do que o município de Campinas. Tanto é que a nossa arrecadação do FPM é relativamente pequena, tá certo? Em relação aos demais. Eu diria que não é insignificante, porque não são mais de 50 milhões, mas é uma arrecadação pequena. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso de Fortaleza, Fortaleza arrecada 15 vezes mais de FPM do que o Campinas. O FPM é o Fundo de Participação de Municípios, que decorre dessa receita. Então, mas o que é importante para nós é que a economia girando, nós começamos a ter uma retomada da economia, gera-se mais imposto e facilita e melhora o caixa da prefeitura. Então, nos próprios lançamentos imobiliários, tanto o IPTU quanto o ITBI gera receita para a administração. Então, o que nós estamos vendo para 2018 é um aumento de receita decorrente desses aumentos propostos, dessa retomada da economia, mas, tendo em vista o que nós estamos trazendo de 2017 de restos a pagar, nós temos efetivamente que manter o nível de despesa. Nós não podemos simplesmente falar, bom, então a minha relação, então eu cresci X% na receita, eu posso crescer X% na despesa. Não. Nós temos que buscar o equilíbrio e quitar o passivo para poder retomar. Então, para esse ano de 2018, a expectativa é que seja melhor do que 2017, que nós consigamos vencer o ano sem todas as dificuldades, e mantendo-se esse nível, os próximos 2 anos nós esperamos que seja bem melhor. Em relação aos questionamentos agora do Bernardelli, e do qual o nosso colega Ailton falou, olha, faço minha as palavras dele, né? Então, eu queria começar pela questão da PGV, que já foi mencionada. Então, a PGV foi feita pela equipe da prefeitura, tecnicamente. Nós mudamos um conceito que nós tínhamos aqui no município, de que nós tínhamos um valor do metro quadrado do terreno, porque nós chamamos de face de quadra. Então, cada quadra tinha 1 metro quadrado. Então, se nós pegarmos, por exemplo, aqui o espaço da Câmara Municipal, essa quadra aqui na Avenida Saudade, ela tinha um preço, a quadra de trás tinha um outro preço e a lateral tinha outro preço. Então, nós tínhamos 44 mil faces de quadra, onde era extremamente trabalhoso atribuir o valor do metro quadrado. Nós buscamos no mercado o que, em outras prefeituras, o que tinha. Gostamos muito do modelo utilizado em Belo Horizonte, se não me engano, Piracicaba também trabalha com esse modelo, chamado regiões homogêneas. Então, o município foi definido em cerca de 490 regiões homogêneas, onde o metro quadrado seria o mesmo. Então, por exemplo, nós pegamos uma região onde o metro quadrado do terreno é homogêneo, é muito próximo, foi definido o metro quadrado daquele terreno. Isso daí possibilitou que fosse feito um trabalho muito mais acurado e num tempo muito bom. Como é que nós fizemos esse trabalho? Nós buscamos propostas de mercado de venda de imóveis, tá? Comparamos com outros e comparamos com os valores recolhidos do ITBI, que ali é uma transação efetiva quanto nós tínhamos. Esse valor era trabalhado, era discutido com a comissão. O que acontece? Como é que o mercado trabalha? O valor de venda, imaginamos que um terreno está sendo vendido por R$100 mil, então a propaganda é de 100 mil,
mas existe uma margem de negociação que o próprio vendedor coloca nesse preço, tendo em vista a nossa cultura. Tá? A cultura nossa é de negociação. Então, ele estava vendendo por 100 mil, mas ele aceitaria 90 mil, por exemplo. Aí foi definido que o valor ali seria de 80 mil. Falou, olha, é 80 mil, por quê? Porque aí você tem a margem para não ter distorções. Em cima disso, depois no andamento dos trabalhos, a própria comissão fez uma proposta e foi aceita pelo grupo e foi feita a apresentação ao prefeito, o prefeito concordou e nós definimos que para o cálculo do IPTU ainda assim seria dado mais 10%. Então, se o valor apurado no mercado fosse de 100 mil, o valor daquele imóvel seria de 80. E para efeitos de cálculo do IPTU seria de 72. De tal maneira que o IPTU refletisse no máximo o valor de mercado. Então, teria aí um decréscimo de 28%. Por conta do tempo de elaboração, de atualização da planta genérica de valores, houve distorções muito grandes. Então, chegou-se à conclusão que haveria aumentos impraticáveis, que não teriam condições de assimilação pelo contribuinte. Então, foi colocado o limitador de 30% para o ano de 2018 no valor do imposto de 2018 em relação ao 2017 em UFIC, tá? Exceto para os imóveis que tiveram alteração cadastral. Aí a gente fez um cálculo um pouco diferente, mas o valor são relativamente poucos imóveis, no universo de 460 mil. Desses 460 mil imóveis, cerca de 60 mil são garagens, os prédios mais novos hoje são lançados o IPTU da garagem em separado. Tá? Então, nós trabalhamos aí com o universo de 400 mil imóveis, entre residencial e não residencial, dos quais quase 200 mil imóveis, que são os imóveis menores, em regiões mais carentes, tiveram ou o seu IPTU zerado ou o desconto do IPTU. Tá? E nossa expectativa aí do restante, para suprir isso daí, a gente deve estar trabalhando aí com um aumento de 10% a 15% do IPTU. Tá? Ô, secretário, quando teve a votação aqui na Câmara, e até falei isso na tribuna, não é que nós somos contra o aumento do IPTU, tem que deixar claro isso aí. A preocupação maior é a maneira que foi feito. Eu acho que esse debate deveria ter ocorrido com o senhor aqui antes, mas o que me preocupa mais é que, ano passado, a inadimplência já estava, de impostos municipais, já estava muito alta. Se não me engano, 70 milhões, eu não lembro. Eu pedi um requerimento para vocês lá, não lembro se era 70, 170 milhões de inadimplência. Com esse aumento abrupto agora, que eu não reafirmo, não estou questionando, até acho o trabalho que foi feito pela Secretaria muito bem feito. A maneira, o cálculo, o processo que foi feito, eu acho que foi bem feito, então, realmente, parabéns. Mas a inadimplência não vai... A pessoa que já estava sem pagar, já estava no refis já, não vai causar uma bola de neve isso aí, secretário? Esse era o nosso questionamento aqui na tribuna. Porque você já não estava pagando. Como é que ele ia pagar agora? Você aumentou 39% do valor, porque você aumentou o PTU, você aumentou a planta genérica, o que vale é no bolso do contribuinte, que estava pagando 1.000, vai pagar 1.400. O cara que pagava 100 vai pagar 140, o cara que pagava 10 mil vai pagar 15, 14, 13, depende do local. Esse bolo de neve de inadimplência, de refis, isso aí é incalculável, porque o refis é 60 vezes. Como é que a gente vai arrecadar esse dinheiro aí? Então, por isso eu perguntei para o senhor, como é que está de arrecadação? O dinheiro está entrando, porque o objetivo uma hora é arrecadar, mas o povo não está pagando. Então, essa é a minha preocupação e foi o que a gente discutiu na tribuna aqui. Só queria, sim, a opinião do senhor. Novamente, não questiono o trabalho elaborado tecnicamente pela Secretaria, que eu acho que foi bem feito. E também não questiono o aumento de arrecadação e a maneira que os impostos têm que ser aumentados até para aumentar o salário do funcionário, até para aumentar a segurança, todos esses quesitos que já foram debatidos aqui. Mas me preocupa essa inadimplência, esse refis e como é que vai encaixar isso nas contas. Nós temos nós não tínhamos essa questão nesse nível de detalhe em relação à planta genérica de valores. Nós estamos agora desenvolvendo ferramentas tecnológicas para ter no detalhe, inclusive buscando até por regiões, para saber como é que estão as regiões, mas num primeiro momento a arrecadação do não residencial manteve o mesmo índice de inadimplência do ano passado, lembrando que
o quantitativo do não residencial é bem menor do que o residencial, que venceu esse mês, e nós estamos trabalhando ainda nesse mês. Mas, em relação a valores esperados, está dentro da expectativa de que está se mantendo o volume de inadimplência. Eu não tenho esse quantitativo específico, mas está muito próximo do ano passado ainda. Tá? Continuando a questão do vereador Bernardelli e do vereador Ailton da farmácia, nós temos que deixar muito claro a conta que é feita em relação a gasto com saúde, educação e RH. Tá? Eu estou no poder público desde 1993, tá? E a gente havia uma discussão, falar, mas se eu gasto 54 com pessoal, 25 com educação, mais 15 com saúde, que são os mínimos, né? Não sobra dinheiro para nada. Aqui é 17, né? Não sobra dinheiro. Eu falei, bom, então, gente, vamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada da questão, né? Quando nós falamos em 54% de gasto com pessoal, é da receita corrente líquida, ou seja, não entra investimento, entra todas as outras receitas. Tá? Quando nós falamos em 25% do gasto com a educação, é sobre alguns tributos, e não sobre todos. Tá? Então, os maiores, que é o IPTU, o ISS, o ITBI, o ICMS e o FPM. Tá? E vale o mesmo para a saúde, os 17%. Tá? Então, quando nós pegamos aqui 30 mais 30, não quer dizer que nós estamos gastando 60% da receita. Tá? Então, são outras coisas. Então, por exemplo, a verba do SUS, que vem do SUS, não entra no cálculo para gastar de educação. Tá? Por quê? Porque ela não tem sentido. Receber verba do SUS e ter que gastar 25% na educação. Então, quando nós olhamos esse lado, a visão é um pouquinho diferenciada. O que nós temos que enxergar é que a folha de pagamento ela já foi, nós tivemos que segurar por conta do momento crítico que nós tivemos ano passado. O reajuste de 2017 foi parcelado em 3 vezes, 18, 19 e 20. Isso, e com o aumento da receita que nós tivemos ano passado, fez com que o índice diminuísse. Tá? Por quê? Porque se nós tivéssemos mantido daquela maneira e tivéssemos dado o reajuste no ano passado, nós correríamos o sério risco de chegar no limite dos 54%. Tá? Então, a tendência é que ele se mantenha por volta de... Nós estamos com quantos por cento, João? 50. Então, a expectativa é que se mantenha dentro dos 50,30%. Tá? Na questão da educação, nós estamos gastando a mais, nós estamos falando em receita empenhada, o Tribunal de Contas olha a despesa liquidada e paga, nós estamos acima dos 25%, cumprindo o preceito constitucional. Tá? Mas a saúde é o nosso grande problema. A demanda por saúde é muito grande. Nós estamos aí com um orçamento de 1,1, é isso? Nós estamos com um orçamento de 1,3 bilhão para a saúde. Tá? É bastante dinheiro. Nós estamos falando 1,3, vocês viram 330 ano passado, a prefeitura está arcando com grande parte disso. Para esse ano de 2018, nós usamos a mesma metodologia que nós fizemos no ano passado, nós fizemos um contingenciamento das despesas, diversas despesas estão descontingenciadas, nós instituímos, o prefeito instituiu lá em 2013 um comitê gestor, que era formado por 3 secretários, Finanças, Gestão e Controle e Administração, para fazer o acompanhamento das despesas, que viam todas as despesas. Foi mantido. O ano passado, em 2017, nós agregamos mais um secretário, mais a Secretaria de Governo, e o secretário de Gestão e Controle foi substituído pelo secretário dos Negócios Jurídicos. Tá? Era um comitê de análise de despesas, ele era de caráter transitório, tendo em vista que ele constava no decreto de execução orçamentária. Nós evoluímos e propusemos no final do ano passado ao prefeito, ele concordou, e nós tornamos esse comitê gestor de caráter permanente. Então, tem um decreto no final de 2017 definindo esse comitê gestor e ampliando significativamente as suas responsabilidades. Dentro desse comitê gestor tem um grupo de apoio chamado Frente de Equilíbrio Fiscal. São 4 membros, do quais o Fábio Ribeiro dos Santos, que está aqui, faz parte, trabalha com esse grupo, de tal maneira que
nós temos um orçamento hoje, nós tivemos uma frustração de 1 bilhão ano passado, e estamos trabalhando com uma receita, nós temos um orçamento semelhante a esse ano. Então, o que nós estamos buscando fazer? Falou, olha, eu não posso aumentar a minha despesa, tendo em vista a situação que nós estamos trazendo dos anos anteriores, para não comprometer o exercício de 2018. Então, o que nós estamos propondo? Que as secretarias tenham um plano de ação para liquidar em 2018 o mesmo que liquidou em 2017, ou seja, mantenha os gastos, com um reajuste de 3,45% para suportar esse 1,09 que já foi dado na folha de pagamento e mais o reajuste de contratos que eu mencionei anteriormente. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui no município a Rede Bem Querer, que tem as unidades educacionais que atendem a prefeitura, que o grosso é mão de obra, então foi dado um reajuste para quê? Para que eles continuem prestando o serviço. Então, em cima disso, nós estamos buscando segurar, fazer o acompanhamento da despesa. E cada secretaria que apresenta o seu plano de ação, falou, olha, o meu orçamento é 20, mas o ano passado eu liquidei só 17. Então, eu vou estar com 3%. Olha, então, eu vou liquidar 17,5%. Ok. Como é que você vai liquidar esse 17,5%? Que ações você vai fazer? São essas as ações, essa é a maneira que a gente vai estar trabalhando no ano de 2018. Quando a secretaria apresenta esses dados, e tem diversas secretarias que já apresentaram, nós automaticamente liberamos as cotas, que além do contingenciamento nós fizemos a cotas trimestrais, liberamos de tal maneira que ele pode gastar os 17,5. Ele tem um plano de ação para os 17,5. Mas o meu orçamento é 20. Falou, olha, nós talvez não tenhamos os 20. Então, nós vamos trabalhar com os 17,5. Então, essa é a maneira que a administração entendeu de que nós estamos buscando a adequação dessa despesa, tá certo? A receita efetiva para poder quitar o ano passado. Então, de tal forma que esse ano seja melhor do que o ano passado. Nós estamos já sentindo, o mercado está sinalizando, né? Eu não tenho dados da Secretaria de Saúde, mas está havendo uma retomada dos planos de saúde. Isso daí a expectativa é que dê um alívio na rede pública e, da mesma maneira, na educação. Então, o índice de desemprego ele parou de subir, já começou a cair, tá certo? Então, existe, é evidente, é por categoria, tem categorias que não vão acontecer, e o problema do desemprego é um pouco mais sério, tendo em vista que, se nós pegarmos historicamente, os estudiosos disso colocam de que quando você tem uma taxa de desemprego alta, tá, as empresas se adequam ao trabalho dela, aquele menor contingente, e quando o mercado cresce, ela volta a contratar, mas normalmente num patamar inferior ao anterior. Então, por isso que a taxa de desemprego ela cresce numa velocidade, tá, inversamente proporcional à queda do PIB, e quando o PIB tem a retomada, ela não retoma na mesma velocidade, ela demora um tempo maior. Então, isso daí a médio e longo prazo deve se reverter. Então, a nossa expectativa é de que as receitas melhorem para esse ano, tendo em vista a retomada econômica, o acerto da planta genérica de valores e as adequações das alíquotas de ISS e ITBI, tá? E mantendo o nível de gasto semelhante ao do ano passado. Nós temos muita demanda reprimida, existe uma pressão muito grande, mas nós não podemos chegar no nível que nós chegamos ano passado em relação à folha de pagamento e a fornecedores. Secretário, eu vou aproveitar que o senhor está aqui, que tem muita pergunta que é feita aqui na tribuna, que é para o senhor, aproveitar que o senhor está aqui. São duas agora, são rápidas, pode responder rápido, secretário. Uma discussão que sempre tem aqui, em relação agora à questão do Ouro Verde, é a questão de OS, dessas organizações sociais, que, teoricamente, o dinheiro destinado à saúde bate no teto e tem que ter uma OS. E agora, com a questão do Mário Gatti assumir todos os hospitais, foi uma pergunta, até acho que foi o Schneider que fez aqui, alguém fez aqui na tribuna, porque o gasto vai ser maior, na verdade, teoricamente, porque hoje o dinheiro é destinado para uma OS.
Acho que o dinheiro é o mesmo, né? Mas ele vai para uma OS. Hoje não, o dinheiro vai ser totalmente da Secretaria de Saúde e totalmente do Mário Gatti, né? Então, essa é uma questão que todo dia quase sai essa discussão aqui, ninguém entende muito bem. E depois, só já para terminar também, só para voltar à questão do cartão de crédito, então, pelo que eu entendi, tá para explicar para a população. Se eu pagar hoje, só me responde isso aí, que é mais para a população realmente. Se eu pagar hoje em dinheiro, eu posso pedir desconto de 5%? Eu chego a... Não, eu tenho 5% de ISS. Porque é uma questão também que toda hora alguém questiona isso no comércio, né? Eu vou pagar em dinheiro, tem desconto? E normalmente o comércio já dá desconto para você. Mas eu posso pedir isso? Bom, vamos lá, são coisas bem distintas. Na questão da saúde, já foi discutido em primeira discussão aqui, né, a criação da rede Mário Gatti, tá? Eu participei de algumas questões na parte econômico-financeira, não entrei no mérito da questão do projeto, inclusive porque não afeta a minha pasta. Mas a questão do Mário Gatti, o objetivo o Mário Gatti virou rede, vai estar assumindo os PAs e a gestão do Hospital Ouro Verde, tá? A expectativa é que se mantenha o mesmo gasto e você tenha ganhos de alguns outros trabalhos, tá? De tal forma que mantenha seu equilíbrio econômico-financeiro. E existe, nesse momento, inclusive, uma vinculação, né? O Mário Gatti, ele era uma autarquia independente, hoje ele é uma autarquia vinculada à Secretaria de Saúde. Então, no nosso olhar, a Secretaria de Saúde vai fazer a gestão desses valores. Como eles vão fazer a gestão, aí, literalmente, eu remeto a questão ao secretário Carmo e ao presidente Pimenta. Acho que eles têm muito mais propriedade para responder. Em relação ao cartão de crédito, o ISS do cartão de crédito ele é de 5% sobre a prestação de serviços da prestadora. Então, o quanto que a prestadora do cartão de crédito recebe, que aí eu não tenho ideia de... Então, eles falam que o cartão de crédito cobra de 1,5% a 2% até 3,5% a 4%, ou débito ou crédito do lojista. Tá? Só que esse valor que é cobrado, ele tem algumas pontas. Então, você tem a questão da máquina, você tem a bandeira do cartão, você tem mais um banco por trás. Então, isso é muito dividido. Tá? Então, o percentual de 5% é sobre o valor, a prestação desses 2%. Então, não é sobre os 5%. Tá? Em relação ao desconto de 5%, que o senhor mencionou, é uma questão muito de mercado. Tá certo? Eu sou financeiro, tá certo? Então, está no sangue, eu compro praticamente tudo com cartão de crédito, eu tomo café com cartão de crédito. Tá? Então, porque é uma forma de pagamento. Em vez de pagar hoje, eu vou pagar daqui a 20, 30 ou até 40 dias. Tá? E ainda agora eu vou gerar até 5% sobre um percentualzinho lá que vai para a prefeitura. Mas depende muito do lojista. Então, o que acontece? O dinheiro, aí nós vamos partir um pouco para a macroeconomia, né? Acho que o Fabinho tem mais propriedade do que eu, uma vez que eu não sou economista. O dinheiro é um meio de pagamento. Tá? Então, nós temos aí alguns meios de pagamento, o dinheiro é um meio de pagamento, o cheque é outro meio de pagamento que está completamente em desuso, o cartão de débito e o cartão de crédito. As pessoas utilizarem Oi? Não, hoje não, a questão, qual é o problema do cheque? É a segurança. Tá? O cheque pode voltar. Então, o mercado já tem N lojas que você vai, eles simplesmente não aceitam cheque. Tá? Nós, pessoas físicas, usamos muito cheque. Antigamente, você tinha carteira maior para ter talão de cheque. Eu, pessoalmente, não uso nem mais talão de cheque. Tá? Então, a questão de você pagar com o cartão de débito, tem uma reportagem, se eu não me engano, hoje ou ontem, no Valor Econômico, dizendo que a geração, é um estudo nos Estados Unidos, que a geração nova, além de não usar o cheque, vai gerar um problema novo para as operadoras, porque eles também não gostam de cartão de crédito. Tá? Eles preferem o débito. E a taxa no débito é menor do que a do crédito. Ou eles usam simplesmente dinheiro. Tá? A realidade dos Estados Unidos é um pouco diferente da nossa em questão à segurança. Tá? Então, aqui nós temos um problema de segurança, o senhor é especialista na área. Poucas pessoas utilizam o dinheiro em espécie. Tá? Então, você tendo o dinheiro em espécie, aí você pode negociar, sim,
com o lojista, tá? Mas não por conta do ISS, por conta das taxas cobradas, tá? Essa é a questão de você negociar. Tem lojas que fazem, as grandes redes não têm condições de fazer esse trabalho, de dar esse desconto de uma maneira ou de outra. E eu sei que muitas delas preferem o cartão por questão de segurança, que registrou no cartão de crédito, está registrado, aquele dinheiro, apesar de ter um custo, vai para a conta dele, a médio e longo prazo, em alguns dias, tá? E ele não tem toda uma logística de segurança, de ter diferença no caixa ou mesmo ser roubado. Bem, gostaria de agradecer aqui as explicações, as elucidações dadas pelo nosso secretário de Finanças, Tarcísio Sintra, agradecê-lo pela presença, também fazer aqui um cumprimento especial ao João Carlos Pereira da Silva, que é diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças, que fez aqui a apresentação da planilha, os vereadores Tenente Santini, que é membro titular da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa casa. Aliás, gostaria de cumprimentá-lo, porque o senhor sempre está presente nas reuniões e sempre de forma pontual. Também o vereador professor Alberto, que estava aqui desde o início, precisou se ausentar para uma reunião na INDEC. O vereador Marcos Bernardelli, líder de governo, único vereador que anda com talão de cheques, que nós temos conhecimento aqui na casa. Vereador Ailton, da farmácia, e também vereador Luiz Carlos Rossini, que precisou se ausentar por reunião em seu gabinete. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todos, aqueles que nos acompanharam pela TV Câmara. Pergunto se o secretário quer fazer alguma consideração final. Eu queria agradecer a presença de todos, do nosso presidente Vinícius Gratti, do Tenente Santini, do vereador Ailton da farmácia, cumprimentar os que precisaram se ausentar, o professor Alberto, o Marcos Bernardelli e a Rossini, que está no gabinete nos ouvindo, a todos aqui presentes e aos espectadores da TV Câmara por mais uma oportunidade de apresentar a Lei de Responsabilidade Fiscal e a transparência dos dados do município de Campinas. Agradecer ao Fábio Santos, aqui presente, e declarar, portanto, encerrada essa terceira audiência pública de demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Campinas. Um bom dia a todos, fiquem com Deus, muito obrigado. Estamos aqui então com o vereador Vinícius Gratti, que é presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Vereador, fala para a gente um pouquinho dessa reunião, da vinda do secretário até aqui, da terceira audiência pública e dos trabalhos aí da comissão, como vai ficar. Sim, bem, primeiro obrigado aí pela audiência da TV Câmara, a todos os nossos telespectadores. Eu diria que essa audiência pública foi muito esclarecedora, com a presença aqui do nosso secretário de Finanças do município, o Dr. Tarcísio Sintra, que trouxe aqui informações importantes a respeito da questão das finanças do município em relação ao último quadrimestre do ano de 2017. Trouxe também aqui
projeções a respeito deste ano de 2018 em relação às despesas e às receitas do município. Fiz alguns questionamentos muito bem respondidos pelo secretário, bem como também os vereadores que aqui estiveram presentes. Então, eu acredito que essa reunião, essa audiência pública, teve um saldo positivo tanto para essa casa quanto para a população de Campinas. E a participação dos vereadores, inclusive o Tenente Santini, que faz parte da comissão, foi importante, dá para ver o interesse aí dos parlamentares e da atuação da comissão, né, vereador? Sim, com certeza, o vereador Tenente Santini faz parte aqui da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa casa, trouxe aqui alguns questionamentos, algumas questões levantadas por ele, bem como também a participação de vários vereadores que, embora não fazem parte da comissão permanente, mas que vieram contribuir com o debate aqui apresentado por essa audiência pública. Legal, muito obrigado, vereador. Tenha um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Nós vamos falar também agora com o secretário Tarcísio Sintra. Secretário, muito obrigada aqui pela sua participação na TV Câmara. Eu gostaria que o senhor falasse para o pessoal de casa. Um dos assuntos abordados é que em 2017 a receita da saúde foi menor do que em 2016. Foi um ano difícil? A receita do SUS, né? Do que a receita que vem do governo federal do SUS. Foi um ano extremamente difícil. Nós buscamos o equilíbrio. Para esse ano esperamos um ano melhor. Tá? E nós temos que buscar o modelo de desenvolvimento da saúde está muito complicado. Antigamente o SUS respondia por 60% da despesa com a saúde e hoje ele responde por menos de 40% e o município assume toda essa diferença. Em relação ao modo geral, as finanças da Prefeitura de Campinas, qual a expectativa agora para 2018? Que seja melhor que 2017. A retomada econômica e os ajustes tributários que foram feitos no ano passado, que já estão vigorando, nós esperamos que esse ano seja melhor do que o ano passado. Muito obrigada, secretário. Tenha um bom dia. Bom dia e bom dia a todos os telespectadores. E se você chegou agora ou quer rever essa audiência pública, depois ela fica disponível no YouTube. É o youtube.com/TV Câmara Campinas. Continue com a nossa programação e tenha um bom dia. TV Câmara Campinas.